Olá. Hoje a nossa conversa mergulha numa área onde mundos às vezes parecem colidir, né? A ciência, especialmente a psiquiatria, e do outro lado a espiritualidade, a religiosidade. A gente tem aqui uma pesquisa acadêmica que investiga justamente essa fronteira. Exato. E o material levanta uma questão central. Como é que a ciência moderna estuda algo tão pessoal, né? Tipo a fé ou a conexão com o transcendente, e como isso impacta a saúde mental? E onde entram visões, como do espiritismo, nesse cenário todo? Vamos tentar desembalar isso? Pois é, a fonte que a gente está usando é uma pesquisa bibliográfica séria mesmo, sabe? Buscou em bases como o Cielo, PubMed, e o que ela mostra, assim, claramente é o interesse científico global que está crescendo. Não é mais um tema marginal, não. Existe um esforço real para entender como essas dimensões RE, né, religiosidade e espiritualidade, como elas afetam a saúde das pessoas. E, olha, não faltam nomes de peso nesse campo. A pesquisa cita, por exemplo, o Harold Koenig, lá da Duke University. Ele tem um trabalho, nossa, monumental, revisando décadas de estudos sobre religião e saúde. E também o Kenneth Pargeman, que focou mais na psicologia da religião, no coping. Isso, conceito-chave. E isso não acontece só lá fora, certo? Aqui no Brasil também tem gente pesquisando firme. Com certeza. A pesquisa mencionou o Francisco Lotufo Neto, da USP, o Paulo Dalgala Rondo, da Unicamp, e o Alexandre Moreira Almeida, da UFJF. Esse último, inclusive, investigando fenômenos como a mediunidade. Isso mostra que o tema tem, sim, relevância e pesquisa forte por aqui também. Sim, é fundamental. E é crucial, como você disse, entender as definições que a própria fonte usa, né? Para não misturar as coisas. Muitas vezes religiosidade está mais ligada a instituições, a doutrinas formais, sabe? A comunidade. Já a espiritualidade, bom, seria essa busca mais pessoal, uma conexão com algo maior, que pode até existir sem uma religião organizada por trás. O Koenig e o Humford, que você citou, eles falam em relação pessoal com o transcendente versus os aspectos comunitários. Por isso a sigla RE, para tentar abraçar essa complexidade toda. E aí a coisa fica mais interessante ainda, eu acho. A pesquisa traz aquela ideia de religiosidade intrínseca e extrínseca, do Allport. Lembra disso? Lembro, claro. Uma seria viver a fé por uma convicção mais profunda, buscando sentido mesmo. E a outra, talvez, usar a religião para fins mais externos, digamos assim, status, segurança. Exato. Mas olha, tem um ponto importante aí. A própria fonte, citando o Allport, adverte contra simplificar demais, sabe? O próprio Allport ponderou que o mais importante talvez não seja só a motivação, se é intrínseca ou extrínseca, mas a maturidade com que a pessoa vive qualquer aspecto da vida dela, seja a religião, o trabalho, as relações. Essa nuance é fundamental para não cair em polarização. Faz todo sentido. É uma visão mais integrada, né? E tem outro conceito importante que aparece bastante, o coping religioso e espiritual, o CRE, do Pargeman. Isso, Cré. Basicamente, é como as pessoas usam suas crenças, suas práticas, para lidar com o estresse, com as dificuldades da vida. Lidada aqui para o Brasil, ela tenta ver se esse coping é percebido pela pessoa como algo que ajuda, que é positivo, ou se atrapalha, se é negativo naquele momento difícil. Só que aí entra um desafio que a própria pesquisa aponta. A metodologia. Como medir isso direito? A psiquiatria, que vem da medicina, tem uma tendência forte a querer medir e quantificar para poder generalizar, né? Funciona bem para contar quantas vezes alguém vai ao culto, por exemplo. Mas e a experiência íntima da fé? Aquele sentimento de conexão. Como é que você quantifica isso? Exato. Esse é o ponto nevrálgico, eu diria. O grande risco, que o material aponta bem, é o do reducionismo. Ao tentar encaixar a RE nessas caixinhas quantitativas, é intrínseco ou é extrínseco, é coping bom ou mal, a gente pode acabar perdendo a riqueza, a complexidade toda da experiência vivida pela pessoa. A subjetividade meio que escapa por entre os dedos dos números, né? Fica difícil capturar. Falando em perspectivas específicas, o material traz um dado bem curioso sobre o espiritismo kardecista no Brasil. O Dalgala Rondo observa um paradoxo. O espiritismo tem uma presença social enorme, muita gente busca centro espírita, acredita em reencarnação, mesmo sem se dizer espírita formalmente. Sim, é muito difundido. Pois é, mas
Apesar disso, a psiquiatria acadêmica estuda relativamente pouco o fenômeno. Por que será, né? É uma questão intrigante mesmo que a fonte levanta. O espiritismo, desde o Kardec, ele se apresenta com uma base que busca ser racional, até científica, e tem uma rede de apoio social muito significativa, né? Oferecendo suporte emocional, mental, muitas vezes gratuito. A visão que emerge do material não é de uma rivalidade com a psiquiatria, pelo contrário, é de complementariedade. Complementaridade. Interessante. Ou seja, a ideia seria preencher lacunas que o modelo puramente biomédico, que é focado no cérebro, na bioquímica, e que a fonte reconhece como essencial, claro, poderia deixar abertas, principalmente no que toca à dimensão espiritual e à busca de sentido para a vida, né? E fenômenos como mediunidade também desafiam um pouco as visões puramente materialistas. Então, tentando amarrar as pontas aqui. O que fica claro para mim, a partir dessa leitura, é que a RNE é um fator relevante, sim, na saúde mental. Isso é reconhecido e estudado cientificamente. Sem dúvida. Contudo, ainda parece existir uma certa distância entre o volume de pesquisas que mostra isso e a incorporação real disso na prática clínica do dia a dia da psiquiatria. Exatamente. E talvez aquele desafio metodológico que a gente falou seja parte da explicação para essa distância. A ciência busca padrões, generalizações, mas a experiência espiritual é profundamente pessoal, subjetiva. É difícil padronizar. O campo está em plena expansão, tentando achar formas de conciliar a objetividade científica com essa subjetividade humana tão complexa. No fim das contas, a psiquiatria e visões como a espírita acabam oferecendo lentes diferentes, talvez complementares, para entender o sofrimento humano e essa busca por significado. É, e o material nos deixa com uma provocação, né? Algo para a gente pensar depois. Se as evidências mostram esse impacto da RN na saúde e se a gente reconhece os limites dos modelos puramente biomédicos, como seria então uma abordagem de saúde mental que levasse a sério, que integrasse de verdade a dimensão espiritual? Não só como uma crença individual, mas talvez como parte dessa busca humana universal por propósito, por conexão. Fica aí a reflexão.